Muito bem-vindos ao nosso Inteligência Emocional aqui na RDC TV nesta segunda-feira, sempre falando de assuntos relacionados a este assunto tão importante e debatido aqui na nossa RDC TV. Sempre nas segundas-feiras às 5h30 da tarde, com os horários alternativos durante a semana. No domingo à noite também o nosso programa no ar aqui na RDC TV. Você participa através de nossas redes sociais, RDC TV Digital, no Instagram, no Twitter, no YouTube e também no Facebook, onde você assiste ao vivo na live o nosso Inteligência Emocional lá na página do Facebook da RDC TV Digital. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber a Marlene Padilha. Ela é hipnoterapeuta e vai falar um pouquinho sobre hipnoterapia, ou seja, hipnose para tratar algumas questões importantes que ela vai destacar agora para a gente aqui. Marlene, muito obrigado pela presença aqui no nosso Inteligência Emocional. Bem-vinda à RDC TV, bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço pelo convite. Por estar aqui, tendo essa oportunidade de estar esclarecendo sobre essa terapia, sobre hipnose e hipnoterapia, porque tem uma grande confusão, né? Muitos mitos em relação à terapia com a hipnose. Porque quando a gente fala sobre hipnose, o que a pessoa relaciona? Que é aquela terapia, aquela hipnose de palco, de show. Eu vem dormindo, Isso. Eu vou perder o controle, eu vou dormir, eu não volto mais. Vou tirar uma maçã. Vai achar que está comendo uma cebola e não tem nada a ver com isso, né? A gente, sim, trabalha com a hipnose, mas mais é para o lado terapêutico mesmo, é tratamento. Pois é, para o que é indicada a hipnoterapia? Tudo. Para qualquer problema. Problema. Problema emocional. Emocional, até doenças físicas? Até doenças físicas também, podendo amenizar, estagnar, estacionar o problema no físico. Quando for dores, né, tu consegue também amenizar ou até controlar a dor com a hipnose, com a hipnoterapia, dando sugestões em relação a dores. Que legal, né? Isso é muito importante. E em que casos você pode nos relatar aqui, para quem está nos assistindo agora em casa, daqui a pouco, eu tenho um problema X, eu consigo tratar com uma hipnoterapia? Do lado emocional, digamos que todas as doenças são tratáveis com a hipnoterapia. Por que doença, né? Então, eu trabalho muito com depressão, fobias, abusos. Tem bastante pessoas que vêm, né, buscando a terapia. Pessoas trazendo a questão em si, muitos não trazem, mas se manifesta quando está em terapia. Vícios, né? Então, tem bastantes casos e é muito interessante os relatos da pessoa que passam pela terapia e depois, né, o processo pós-terapia, porque, digamos assim, a pessoa que tem um vício dos cigarros, né, eu fiz uma terapia relacionada ao vício para cigarro, a pessoa queria parar de fumar. Então, o que a pessoa dizia assim, eu comecei a fumar na brincadeira, que eu estava com os amigos lá na infância. A pessoa já tem 40 e poucos anos hoje e fez de tudo para parar de fumar e não conseguia. Usou todos os tipos, todos os métodos possíveis. Todos os chicletes e adesivos. Tudo que fez outras terapias também, né? E não conseguia parar de fumar. E através da terapia, numa única sessão, a pessoa conseguiu parar de fumar. Por que parou de fumar numa única sessão? Porque o problema não é o cigarro. Quando a pessoa chega no meu consultório, quero parar de fumar, como esse foi o caso. A questão não é o cigarro que menos importa. Então, dentro da terapia, a gente vai buscar a causa. O que levou essa pessoa a buscar o vício? Porque poderia ser qualquer outro vício, né? Mas esse foi específico o cigarro. Então, foi lá, tratou a causa, eliminou aquela necessidade de estar buscando no cigarro algo emocional que estava mal resolvido. Porque geralmente, principalmente os cigarros, os vícios, eles provêm de uma ansiedade, de alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que é da própria natureza da pessoa de, vou ficar relaxado fumando um cigarro, vou relaxar bebendo. Sim. Né, é que sempre vai ter uma desculpa, na verdade, a gente vai sempre dar uma desculpa. E aí a hipnose você trata a desculpa. Tu vai lá buscar a causa, porque a pessoa buscou dentro daquele vício, né? Qual é a causa? Qual é o sentimento, qual é a emoção que está por trás daquele vício? É isso que a gente busca atrás da hipnoterapia. Eu me lembro, em um dos cursos que fiz, que o head trainer falou assim, tudo é hipnose e nada é hipnose. Você concorda com isso? Por que hipnose? Quando a gente fala em hipnose, o que a gente imagina? Que é algo sobrenatural, mas não é algo natural. É possível entrar em hipnose? Todo mundo entra em estado de hipnose. Nós estamos aqui em estado de hipnose. Quando eu estou olhando à frente de uma televisão, eu estou em estado de hipnose. Então, a hipnose é um estado natural do ser humano. Não tem nada surreal, sobrenatural. Então, tem muito misticismo atrás disso. Tem muitas crenças por trás da hipnose, que não é real, não é verdade, né? Então, hipnose, estamos todos
Em algum momento do nosso dia a dia, muitas vezes a gente está em estado de hipnose e estamos em transe. Eu costumo dizer que às vezes a hipnose ela está numa marca que a gente determinada, que a gente sempre vai lembrar em determinada situação, que daí dentro da inteligência emocional da PNL tem outro nome. Mas, enfim, eu tenho essa ideia, que quase tudo realmente nós somos hipnotizados. Como estamos apaixonados por alguém, estamos hipnotizados. Quando a gente está mais hipnotizado, na verdade, quando a gente está apaixonado. Né? É verdade, que a gente está, né, totalmente tomado por aquele sentimento. Nosso fator crítico sai de cena, né? E aí depois, quando sai, passa a paixão, passa a hipnose. Mas, enfim, os problemas ou os casos emocionais são os que mais te procuram, Marlene? Sim, as questões mais são depressão, né? A pessoa busca depressão, ansiedade, mas é problemas emocionais mesmo. Agora eu quero um exemplo. Dá um exemplo de um tratamento que foi eficaz desde o início com o tratamento da hipnose. Todos os casos que eu tratei dentro da hipnoterapia foi o resultado excelente. Na primeira sessão, né, quando se trata de problemas emocionais, numa única sessão tu resolve a questão que a pessoa te traz. Então o nosso telespectador fica agora bem ligado que ela vai dar exemplos de casos que deram certo. É para você conhecer bem a hipnoterapia. Vamos lá, Marlene. Então quando a pessoa busca para fazer a sessão de terapia, ela vem buscar terapia já sem ter expectativa da cura, porque ela já passou por vários processos. Né? O que é ruim para você, porque a pessoa tem que acreditar nisso. Sim, né? E não é. Dificulta o teu trabalho? Para mim não é ruim, para mim é excelente. É excelente, mesmo? Porque me dá muita credibilidade dentro do meu trabalho. Porque quando ela vai buscar vários tipos de terapias... E não consegue, vai até e você... não consegue resolver aquela questão, quando ela chega para esse tratamento, para essa terapia, né, ela vê uma outra realidade. Ela entra, eu digo assim, quando ela entra dentro da porta, da sala para terapia, ela entra de um jeito. E ela sai totalmente transformada, porque ela resolve. Essa terapia, ela vai lá e resolve realmente a questão que a pessoa traz para ser tratada. Ela sai de lá sem... Se é uma depressão, ela sai sem a depressão. Ela, em uma única sessão, consegue resolver, porque é uma causa, né? Por que a pessoa está com depressão? Então, quando a gente está buscando racionalmente, a gente busca o quê? A maioria diz, porque eu me separei, porque eu não estou muito legal no meu trabalho, a questões financeiras. Isso ela me trazendo consciente. Mas quando você coloca ela em hipnose, que você entra com a terapia, você vai lá ver e não tem nada a ver com o que ela me traz consciente. São coisas lá, relacionadas lá do passado dela, lá na infância dela, na adolescência. Então, não é o que ela pensa consciente que traz. Então, geralmente, é lá, muito lá atrás, as questões que começam a desenvolver, a desencadear essa depressão. Geralmente, essas situações, elas provêm de crenças limitantes que são colocadas na infância, de crenças, traumas, tem muitos traumas. Digamos que eu trato muito mulheres, né? E digamos que a maioria tem abuso dentro, né? Dentro da sua história. Tem pessoas que têm consciência, né, do abuso, mas não têm a consciência de quanto esse abuso deixou marcas nelas, né? Então, a pessoa, não, aquilo está resolvido. Eu nem lembro mais, ou eu lembro, mas procuro nem pensar nisso, mas não é uma verdade, né? Porque o evento, o evento está lá atrás, lá no passado. Mas a emoção que fica lá, enquanto você não tratar a emoção, ela fica ali. Ela fica te sinalizando o tempo todo que alguma coisa não está legal lá. Né? Então, nesses casos, é muito lindo, né? Quando tu vai tratar a pessoa. Poxa, deve ser super gratificante para você, né? Muito lindo. Bom, a gente já tem um intervalo para fazer agora. Na volta, a gente segue conversando com a Marlene Padilha, que é hipnoterapeuta. Você foi formada no Omni, no Instituto Omni. Isso, no Instituto Omni. Muito legal e um assunto que realmente chama bastante atenção. E daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente volta com mais inteligência emocional, conversando sobre hipnoterapia hoje aqui no nosso programa. Voltamos com a nossa inteligência emocional desta segunda-feira aqui na RDC TV, hoje falando sobre hipnoterapia com Marlene Padilha. Você acompanha o nosso programa e todas as atrações da RDC TV através das redes sociais, no Instagram, @RDCTV Digital, no YouTube, todos os programas à disposição, você assistir a hora em que você quiser, no Twitter, @RDCTV Digital, tem o portal também, RDC TV Digital, com informações, com notícias para você acompanhar e ficar sempre muito bem informado, e também no Facebook você acompanha ao vivo, também em áudio e vídeo, ao nosso programa RDC TV Digital. A nossa equipe técnica, que eu não citei no início, o Chicléu, o Léo e a Rosângela lá na suíte, aqui no estúdio, o Eduardo e o Giovanni nas câmeras e na produção, a Alexia Ventura. Marlene, a gente falava no primeiro bloco sobre
o que é e um pouquinho dos exemplos de hipnose que foram feitas, a hipnoterapia que foi feita com pacientes. Você falou da depressão, falou essa questão dos abusos. Para relacionamentos, que geralmente quando a gente fala em relacionamentos, todo mundo quer saber mais. Sim. Também funciona a hipnoterapia para daqui a Sim. pouco um momento de instabilidade do casal, enfim, você consegue buscar isso? Existe uma hipnoterapia de casal? De casal, não, porque é individual, é uma terapia individual. Faz com os dois separadamente? Os dois separadamente. Eu agora estava pensando num caso, né, que ela me procurou para fazer a terapia. Qual era a queixa dela? Problema financeiro, que ela não conseguia alavancar financeiramente, né, e relacionamento. Né. E quando a gente foi para a terapia, a gente fez toda aquela anamnese, toda aquela conversa prévia antes de começar a terapia, né. Então, ela trouxe toda a questão dela consciente, né? Mas como a gente fala dentro dessa terapia, o que a pessoa me traz consciente não tem muito sentido, né? Que a verdadeira causa é o que está lá no nosso subconsciente, onde a gente precisa entrar com a hipnose para buscar. Daí coloquei ela em estado de hipnose, comecei a terapia e quando começou todo o processo, teve o caso de abuso que ela não sabia que tinha aos 12 anos de idade. Né? Para mim, então, foi um caso muito interessante, porque ainda não tinha acontecido dentro da terapia isso, porque geralmente a pessoa tem consciência, né? E com 2 anos, tu já está... Ela não lembrava desse fato. Né? E eu continuei o processo, né? Achando que ela sabia desse fato, conduzi, né? E daí, no final dessa terapia, a gente sentou, conversou, e ela trouxe para mim que ela não sabia desse fato. Que ela, como se tivesse dado um apagão, porque deu mesmo, porque a nossa mente ela é maravilhosa, né? Ela cria um modo de nos preservar. Né? Então, o que a mente dela fez? Bloqueou aquele episódio traumático da vida dela e aquilo é como se não existisse para ela. Então, ela me trouxe várias situações que ela tinha problema em se relacionar, problema financeiro, problema com ela mesma, autoestima. Né? Então, ela estava ferrada, né? Emocionalmente. E quando veio essa situação, ela ficou também admirada, né? E eu também, porque não tinha acontecido ainda comigo esse fato da pessoa não lembrar. Porque tem coisas, sim, que tu não lembra, mas quando tu tá lá no útero da mãe, com 1 ou 2 anos, mas com 12 anos de idade, é mais eventual isso acontecer, ainda né? mais algo que, de certa forma, é ruim e marcante. Né? Muito marcante. Então, essa foi uma das terapias muito marcante para mim, emocionante, tanto para mim quanto para essa pessoa, né? E digamos que a vida dela, depois da terapia, ela passou por uma sessão, né? Alavancou. Depois, claro, teve os retornos dela para a gente continuar o processo, mas assim, a vida dela já mudou 100%. E os homens, quais são os casos mais recorrentes quando vão procurar um trabalho de hipnoterapia? Os homens também é o processo, porque o homem não é muito de falar das questões emocionais, mas eles também têm várias limitações, crenças, problemas de relacionamento, depressão, ansiedade, e que eles buscam também, né? E daí quando tu vai buscar a causa disso tudo, está sempre relacionado lá, questão com o pai, questão com a mãe. Então, os homens quando vêm buscar, não é muito diferente da mulher, não. É possível mudar uma característica de uma pessoa a partir da hipnose? Por exemplo, uma pessoa agressiva, uma pessoa sem paciência, Sim. Uma pessoa que não é falante, outra que é... A gente consegue buscar um equilíbrio nisso tudo ou mudar essa característica? Sim, porque tem uma causa por trás. Vamos dizer que a pessoa que tem pânico em falar em público, né? Por que ela tem pânico de falar em público? Né? Se ela conscientemente começar a analisar, não teria por que o medo, aquele pânico de falar em público, né? Então, quando você vai buscar a causa que levou ela a desenvolver o pânico de estar falando ao público, geralmente lá na escola sofreu bullying. A professora repreendeu, os coleguinhas riram no momento que ela foi apresentar alguma coisa. Então, o que o subconsciente faz, né? Ele começa a sinalizar que é perigo. Toda vez que ela vai se expressar, que ela vai falar em público, aquela informação, aquele registro vai estar sinalizando, foge que é perigo, foge que é perigo. Então, tem uma causa. A pessoa não vai ter medo do nada, né? Então, sempre vai ter uma causa por trás disso tudo. Essas fobias, esses medos... Sempre tem. Geralmente também são casos bem específicos que chegam, e até alguns meio absurdos, né? A questão do medo do sapo, medo de barata. Isso aí tudo a hipnose pode... Tudo a hipnose pode tratar. E tem alguma hipnose, Marlene, alguma coisa que você possa tentar fazer pela televisão, assim ou não? Não.
Não tem, tem que estar presencialmente com você. Porque geralmente quando é esse tipo de hipnose é a hipnose clássica, né? E eu não trabalho com a hipnose clássica, só em terapia mesmo. E que dica daria para a gente dar para as pessoas que estão nos acompanhando agora, que daqui a pouco têm consciência de um problema, de uma fobia e gostariam de tirar isso? Que dica daria para dar para ela agora, antes de entrar numa hipnoterapia com você, por exemplo? É buscar hipnoterapia. Não tenho nada porque possa se fazer em casa já? Por quê? Não. Identificar, talvez? Porque não adianta você identificar. Ok, eu tenho medo, tenho fobia. Mas se tu não souber a causa, né? A fobia é só uma consequência, né? O medo do sapo é só uma consequência. Mas por que você tem medo do sapo? Né? Então, a gente diz, né, que a gente é um computador. Né? A gente está programado, desde lá da barriga da mamãe até o aqui e agora. É uma programação que a gente tem. Então, aconteceu várias coisas dentro dessa programação. Então, em algum determinado momento lá, aconteceu um fato que desenvolveu essa fobia, digamos, medo do sapo. O problema não é o sapo, mas aquela informação que ela tem registrada no subconsciente, aquela emoção que está registrada, o sapo é só uma consequência. Eu gosto sempre de citar, em alguns casos, aquelas questões que a gente não simpatiza com alguém por algum motivo. Nunca viu a pessoa, olha, mas não gostei dessa pessoa. Geralmente está atrelado a um trauma de infância, em algo com os pais, ou alguém que viu xingar alguém de uma forma agressiva e a criança viu aquilo, guardou como algo ruim e aquela pessoa lembra em alguma coisa. Registra uma emoção, né? Registra uma emoção ruim e vai registrar uma emoção e aquilo vai se manifestar. Pode não ter a consciência, mas lá vai estar tudo registrado. Aí os caras falam, o santo não bateu. Não tem nada de santo não bater. Na verdade, o que aconteceu é que existe uma lembrança negativa com algo que aquela pessoa tem. Que assimila aquele fato que ocorreu, né? É bem semelhante. Seguidamente eu ouço isso e as pessoas conversam comigo sobre isso. Eu tenho um irmão que fala, cara, tem um cidadão, tal. Eu nunca vi, nunca conversei, mas eu não gosto dele. O cara, tem que ver isso aí, porque se tu não conhece, nunca te fez nada, né? Vamos tratar isso aí, vamos tentar buscar o motivo para tentar justamente trazer a solução. Marlene Padilha, hipnoterapeuta, que está conosco hoje aqui no nosso Inteligência Emocional, falando desta fórmula talvez não tão difundida, mas que tem sim um grande número de pessoas que procuram para curar seus traumas, situações emocionais. Dá para se dizer que, inclusive, as doenças físicas, elas partem, claro que não é uma regra, mas muitas delas, elas partem de questões emocionais? Sim, o que eu sempre digo para os meus pacientes quando eles chegam, a pergunta que eu faço, você nasceu assim? Você nasceu com essa limitação, com esse problema? A pessoa diz, não. Sim, então, tudo é possível. Tudo vem desencadeando de um problema emocional. Quando eu não olho para o meu lado emocional, o meu corpo físico vai sofrer com isso. Em algum momento, quando o meu emocional não é tratado, vai surgir no meu corpo físico. Então, sim, no momento que eu trato a causa, que é lá no meu emocional, eu tratei a causa, aquele problema no físico pode ser curado ou desaparecer ou até estagnar. Muito bom. Não evoluir mais. Para quem quiser saber mais do teu trabalho, tem no Instagram, né? Sim. @Marlene_terapeuta. Isso. Hipnoterapeuta. Ou tem a minha página, que eu trabalho mais com a minha página, que é a Marlene Padilha, hipnoterapeuta. Né? Eu trabalho muito com a minha página. No Facebook? No Facebook. Marlene Padilha, hipnoterapeuta. Procura lá no Facebook, tem mais informações por parte da Marlene Padilha, hipnoterapeuta. Para a gente fechar, a gente tem 2 minutos ainda. Dá um resumo para a gente. Em que situações a hipnoterapia pode ajudar? Depressão, ansiedade, problema de relacionamento, financeiro, dinheiro. Tem muitas crenças em relação ao dinheiro, então é trabalhando muitas crenças também, né? Então, todos os problemas emocionais é tratável com a hipnoterapia. O que eu gostaria de falar rapidinho em questão da hipnose e hipnoterapia, que quando você fala em hipnose, as pessoas elas têm um preconceito. Nessa terapia que é trabalhado, que é através da Omni, a gente utiliza a hipnose só para o transe, só o transe. Né? Então, ela é muito diferente da hipnose, porque tem uma grande confusão, né? Hipnose não, isso não, mas não. A questão desse trabalho é a hipnoterapia, o que a gente faz depois que colocou a pessoa em transe. É ali que tudo começa, né? Quando só usamos a hipnose para colocar em transe, depois é que começa a verdadeira terapia, a regressão. Regressão à causa. Perfeito. Onde você vai até a causa e resolveu a questão da pessoa. Uma única sessão, né? Só em questão de vícios, que é um pouquinho mais.
no mínimo 3 sessões, mas quando é problemas emocionais, numa única sessão você resolve a vida da pessoa. Que bacana, Marlene. Fiquei curioso, vou lá consultar com Vai você. lá, saber mais. Marlene Padilha, hipnoterapeuta, formação do Instituto Omni, muito obrigado pela presença no nosso programa. Eu lembrei aqui do Amor é Cego, do filme aquele, né, que o Tony Robbins vai lá e hipnotiza o cara e ele enxerga diferente, tá? Muito bacana aquele filme, que é um dos grandes, né, coaches aí do mundo inteiro, o Tony Robbins. Obrigado, Marlene, sucesso. Obrigado pela presença. Obrigada. Esse foi o nosso Inteligência Emocional aqui na RDC TV nesta segunda-feira, trazendo, portanto, hipnoterapia hoje no nosso programa. Na próxima semana tem mais um programa inédito para você e você acompanha também o nosso programa nas reprises aqui na RDC TV e a todo momento à disposição nas redes sociais da nossa RDC TV. Um grande abraço a todos, um grande final de segunda-feira, uma grande semana. Até a próxima, tchau.